Olá, meu nome é Karen e eu venho mostrar o desenvolvimento do meu projeto em Flutter. Aqui, como vocês podem ver, está aberto a pasta do meu projeto, onde contém todas as estruturas necessárias para execução. Aí aqui eu posso estar abrindo a parte de lib. Aqui a gente tem dentro de app a camada de database, que é responsável pelo banco de dados. Temos a camada de domínio, onde ficam as entidades, as exceptions, as interfaces e os serviços. E temos a camada de view, onde são construídas todas as telas do nosso sistema. Aqui nós temos também o arquivo de injeções, onde a gente pode estar fazendo as injeções das dependências do nosso projeto. E aqui a gente tem o arquivo myapp.dart, que é o arquivo de configurações. Aqui a gente define as rotas, né? A gente define os links, né? No caso, a home redireciona para o barra, encomenda form para esse, encomenda tracinho form, encomenda details para esse e assim por diante. E aqui a gente define as rotas em que o nosso projeto irá seguir. Seguindo aqui para esse arquivo main.dart, que fica fora de app, a gente tem a função principal do sistema, né? Que é a função main, que serve mesmo para executar o nosso projeto. Aí voltamos aqui para a parte do app, eu vou abrir a pasta database, eu vou ter a classe encomendas DAO-impl, né, de implementação. Aí aqui eu vou ter toda a implementação do nosso banco de dados. No caso aqui ele está utilizando o método find, que significa para buscar os atributos do banco de dados. Aqui a gente tem a função remove, que serve para usar o delete, né, que busca pelo ID, ele pega o ID por parâmetro. Temos também o método de salvar a encomenda. Lembrando que aqui ele faz uma validação, ele tem um if. Se o ID da encomenda for nula, ele identifica como um novo cadastro. Aí ele usa o SQL de insert. Se o ID não for nulo, né, no caso else, aí ele pega o SQL de update, que daí ele vai fazer a atualização nos campos, né? Nosso projeto ele é identificado assim. O salvar e atualizar, ele é diferenciado aqui apenas pelo ID, se for nulo. Aí a gente tem esse arquivo, connection.dart, que é o que faz a conexão com o banco de dados. Ele faz uma busca e se a database for nula, ele cria o banco de dados. E quando abrir o banco de dados, ele cria também a versão. E aqui ele executa a opção de criar a tabela e os 3 inserts, né, que são definidos por padrão. Aí aqui nesse arquivo script.dart é onde a gente define toda a estrutura para criação e inserção das tabelas. Aqui a gente tem um create table, onde define o ID, o nome, CPF, pedido, telefone e a URL do avatar. E aqui a gente tem os arquivos de inserção, onde a gente insere os dados do nosso banco de dados. Que no caso estou inserindo o nome Karen, CPF 112, aqui e assim por diante. O ID ele é de alto incremento, então a gente não precisa passar ele aqui nesse insert. Agora partindo para o lado do domain, aqui a gente tem a pasta de entidades e aqui a gente tem a nossa classe com a entidade encomenda, que vai armazenar todos os atributos, né? Como nome, CPF, pedido, telefone. Aí aqui a gente está setando essas encomendas para receber o ID, o nome e assim por diante. Aí aqui na pasta exception a gente tem esse arquivo domain layer except, que daí é onde vai ficar lendo todas as exceções do nosso sistema e armazenando como uma string e retornando ela para a gente bonitinha e formatada. Seguindo aqui para a parte de interfaces, a gente tem o nosso arquivo encomendas_dao.dart, que é onde a gente faz a ligação com a classe de entidade e a gente chama os métodos de salvar, onde vai salvar a encomenda, vai remover ela com base no ID e vai fazer uma busca, né, futura. Como aqui é uma lista assíncrona, ela usa esse comando future aqui no início. Ele é um objeto assíncrono. Aí seguindo aqui a gente tem a pasta dos serviços, onde a gente tem esse arquivo encomendaservice.dart. Aqui a gente tem a classe onde a gente pega a injeção de dependência. Aí a gente chama os métodos de salvar, onde aqui faz todas as validações da nossa regra de negócios. Aqui tem a validação do nome, onde diz que o nome deve ser obrigatório, deve possuir pelo menos o mínimo de caracteres e também o máximo, né? A gente define isso aqui como variáveis. Aí a gente tem a opção de validar o CPF, onde a gente
valida se os dígitos estão válidos e passa com o CPF obrigatório, que em formato foi digitado foi inválido. Aqui a gente tem a opção de validar o pedido, né, onde diz que ele é obrigatório, mesma coisa do nome. E aqui a gente tem o telefone, que ele valida se está no formato certo, e se tiver, ele mostra que o formato está inválido, se não tiver, né? E aqui mostra também que o telefone é obrigatório, caso tenha de ser passado nulo. Aqui são feitas todas as implementações da nossa regra de negócio. A diferença do DAO para o serviço da camada de domínio é porque o DAO ele dá acesso às operações de um banco de dados específico, no caso, né? Agora, já o serviço aqui, ele utiliza o DAO para ter acesso às operações de um banco de dados mais objetivo. Tem como objetivo definir, né, as funcionalidades do negócio, igual eu já tinha falado. Agora a gente vai partir para as views, né, que são todas as telas que compõem o nosso projeto. Aqui a gente tem o arquivo encomenda details, _back.dart, né, que é onde ele faz a ligação com a entidade de encomenda e utiliza o contexto, né, para receber uma rota por parâmetros e passa como parâmetro os argumentos. Aqui ele utiliza esse GoToBack, ele utiliza para criar esse botão, que seria esse botãozinho voltar aqui. E nota-se que ao clicar em qualquer produto aqui, ele chama esse arquivo de detail, que seria essa parte aqui, ó, encomendas_details.dart. Aqui nessa parte a gente define um atributo do tipo listView. A gente cria as variáveis de widget também, que é para ajudar a definir o tamanho. E o radius, que seria o tamanho desse ícone aqui a ser exibido, né? Aqui a gente utiliza return scaffold. A gente faz no corpo do nosso aplicativo um listView, que recebe por parâmetro o avatar, e ele faz a validação. Se o avatar for preenchido, ele vem carregado da entidade encomenda o atributo URL avatar. Caso não for, ele pegue o ícone padrão, né, da nossa biblioteca. Aqui serve para centralizar o texto, definir o tamanho da fonte, tudo certinho. E aqui são os outros cards do nosso detail, onde exibe o telefone, o pedido, e aqui ele chama o GoToBack, que seria esse método aqui que chama o navigator para retornar para a posição atual. Aqui a gente tem o nosso arquivo do form, que chama o formulário, que se chama encomenda_form.dart. Aqui a gente cria todos os campos, né, para poder digitar. Aqui a gente pega e faz o validate nome, que esse validate nome, ele tá ligado com o form_back, né, que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui a gente fala que se não for salvado, define um novo valor. E o inicial value dele é o back.encomenda.nome. Aqui a gente passa um label, né, escrito nome. Aqui a gente faz a mesma coisa, cria o campo de CPF. Aqui a gente utiliza a máscara para fazer a formatação. Aqui a gente utiliza o validator, a mesma coisa. Só que aqui a gente define o tipo do nosso teclado como um teclado numérico. Que daí significa que a hora que eu estiver vindo aqui, eu for colocar, por exemplo, para cadastrar uma nova encomenda. A hora que eu clicar aqui em CPF, ele vai abrir o teclado numérico. A mesma coisa aqui no field do pedido. O telefone segue o mesmo esquema do CPF. Passa a máscara para formatar o telefone. Aqui ele também pega o teclado como o tipo numérico. E aqui a gente pega e passa o nosso último atributo, que é o de imagem. Aí aqui a gente tem o widget do cadastro de encomendas. Aqui ele chama o botão salvar e ele passa uma action para ele, que ao ser pressionado, ele vai pegar e fazer as validações e vai salvar. Daí ele tem um if, que se o back nosso, né, as validações que a gente definiu no back forem válidas, ele vai salvar e vai retornar para o context.pop, que significa retornar à página anterior, né. Aqui a gente tem algumas definições do body, que seria o corpo da nossa página, onde a gente define também as nossas columns, né? O field name, CPF, pedido, telefone e URL, né? Ele recebe por parâmetro o atributo _back, que daí seria relacionado com o encomenda_form.back. Esse encomenda_form.back, ele está relacionado com o back-end do nosso
formulário, né? Aqui são feitas todas as validações. Aqui ele pega a camada de serviço, injeta a dependência dela e tem um booleano. Se o nome for válido, pedido válido, telefone válido e assim por diante. Aqui ele faz um booleano que pega se é válido o nome e o CPF, e o pedido e o telefone. Se tudo for válido, aí ele faz esse aqui, ó, o método de salvar. Aqui a gente dá acesso a todas as funcionalidades do nosso negócio. Aqui nesse encomenda form, essa é a classe do nosso sistema que recebe como parâmetro um modal route, né? E certos argumentos também. Aqui no método salvar, a gente chama a camada de serviços para salvar a encomenda, que seria esse aqui, que a gente injetou. Aqui a gente faz as validações específicas do nosso formulário, né? Do nosso back. Aqui a gente usa um método do tipo string, que chama o de validate nome, passa para o parâmetro o nome do nossa encomenda. Aqui a gente vê validate nome. Se o nome for válido, esse validate nome, ele está definido lá na camada de serviços, onde eu expliquei que o nome era obrigatório, deve possuir pelo menos tantos caracteres. Aí aqui a gente vê, se o nome for válido, retorna true. Aí não retorna nada. Agora, se o nome não for válido, for igual a false, ele vai retornar o e.toString. Esse e, ele está relacionado com uma exception, né? Ele vai pegar a exception, o nome é inválido, que seria essa exception aqui, ó, e ele vai converter ela para string. É muito importante fazer esse passo. Aqui a gente também tem para validar o CPF, validar o pedido, o telefone e assim por diante. Essas validações, no caso, se eu tentar salvar o cadastro de uma encomenda, aí ele vai mostrar, ó, o nome deve possuir pelo menos 3 caracteres, formato inválido e assim por diante. Partindo aqui para a parte de lista, a gente tem o arquivo encomenda list_back.dart, né? Esse arquivo, ele é uma classe abstrata do tipo privado e ele faz a ligação com o mobx, que seria esse which store aqui. Daí ele cria essa classe aqui, ó, encomenda listback, né, que recebe o atributo privado do tipo underline encomenda listback e ele faz a união com esse arquivo do mobx aqui que é gerado. Aqui a gente define que o nome do nosso arquivo vai ser esse, encomenda_list_back.g.dart, que é esse arquivo aqui que é gerado automaticamente ao rodar um comando no nosso terminal. Voltando aqui para a encomenda list_back, né? A gente tem o back-end, né, da nossa listagem. Aqui a gente utiliza uma lista assíncrona que retorna um método futuro, que seria do tipo list, que seria a nossa lista de encomendas. Aqui a gente tem um método para atualizar a lista de encomendas, conforme está comentado, que ele atualiza a lista de acordo com um valor dinâmico. Ele pega a list que recebe o serviço, .find, e aqui ele atualiza a lista. Ele utiliza o método para chamar o form de salvar e alterar, que seria esse método aqui, ó, goToForm, que ele recebe por parâmetro a encomenda. Aqui ele utiliza o navigator para navegar até esse miapp encomenda_form, que seria esse aqui que a gente definiu, essa variável estática do tipo constante. A gente passa como argumento a encomenda. E aqui a gente utiliza a opção de refresh list, que significa atualizar a lista, igual está escrito aqui, atualizar a lista de encomendas. Essa parte seria o goToDetails, que seria o ato de clicar, conforme já foi explicado lá em cima. E daí aqui a gente utiliza esse goToForm, que é a hora que eu clicar, por exemplo, aqui no Karen. Como o Karen já tem cadastrado, aí ele pega lá do form, a gente definiu para pegar o initial value, né? Então ele traz o initial value carregado todas as minhas informações. Ou se eu clicar aqui no maisinho, ele vai trazer um cadastro limpo para a gente estar fazendo. Aí aqui eu tenho também, voltando no código, a gente tem esse remove, que ele pega pelo ID e após remover, ele faz o refresh da lista. Então eu posso estar vindo aqui, escolhendo a Solange, clicando no botão, vai aparecer um alerta, confirma, sim, prontinho, a Solange está excluída. Agora vamos para o nosso arquivo encomenda_list aqui.dart, né? Esse arquivo ele traz a listagem, né, das nossas encomendas que estão cadastradas lá no banco de dados. Aqui ele pega e faz a extensão com o back,
que seria todas essas atribuições que a gente já definiu aqui. Aqui ele pega o avatar, define como um círculo, pega por parâmetro o URL, aí ele faz aquela mesma validação. Se a URL é absoluta, está preenchida, aí ele pega o URL da internet lá que foi digitada. Caso não seja, ele seta o nosso ícone person, que é a biblioteca padrão do Flutter. Aqui a gente define a criação do nosso widget, que é o botão de editar. Ele recebe por parâmetro o ícone de edit, que é esse lapisinho, passa por parâmetro a cor laranja, e a gente define a função onPressed. Aqui a gente tem o widget do remove, onde a gente passa por parâmetro context e a função remove também. Aqui a gente define que o ícone vai ser do tipo delete, a cor red, e ao ser pressionado, ele vai abrir uma dialog do tipo alert, que vai conter o texto excluir. Aí vai ter um confirma a exclusão como label, né? Aí, se for não, ele vai retornar para o ponto anterior. Caso a opção escolhida seja sim, ele vai chamar a função remove. Aqui a gente tem um widget que retorna o scaffold, onde o título dele recebe lista de encomendas. Aí ele chama as actions, que é o botão de add, que seria esse botãozinho aqui, ó, esse maisinho aqui, ó. Que ao ser pressionado ele chama esse método, underlineback.goToForm, e passa o contexto por parâmetro. Aqui a gente tem o body do list, onde a gente retorna um futuro builder. E aqui a gente pode estar definindo aqui, na listagem, um list view, que pode estar retornando de acordo com pega a lista na posição i, né? Que seria item por item. Aqui a gente retorna também o list tile, onde a gente pega e exibe nessa lista a URL do avatar, o nome da encomenda. Ao clicar, ele chama o método de backGoToDetails, que passa o context e a encomenda para o parâmetro, que seria a exibição dos detalhes, né? Aqui a gente tem também como subtítulo o pedido da nossa encomenda. E aqui a gente faz o container, o trailing. A gente passa o tamanho widget 100, a gente faz o tipo row e a gente passa icon edit button, que seria esse ícone aqui, ó. A gente passa ele backGoToForm, né, context, recebe a posição de encomenda, porque já vai ter alguma coisa cadastrada. Esse ícone edit button, a gente já havia falado sobre ele aqui em cima, que ele vai chamar um ícone do tipo edit, cor laranja, e ao pressionar, ele vai ter a função de goToForm. Esse ícone remove button é a mesma coisa, ele vai receber por padrão a função remove. Essa function remove, ela já foi decidida aqui, que vai pegar com base na camada de serviço o ID e vai remover e atualizar a lista. Depois o navigator irá ser retornado para o context.pop, seria a posição anterior. E agora, para finalizar, já mostrei toda a parte de implementação, vamos mostrar funcionando. Aqui é a lista de encomendas, onde eu posso estar clicando aqui e abrindo o detail, onde vai trazer as informações. Aqui eu posso estar editando, conferindo os dados tudo certinho, salvando. Aqui eu posso estar excluindo, no caso eu vou excluir. E aqui eu posso estar adicionando um, por exemplo, teste. Vou colocar o meu CPF. Digitei muito rápido. Vou colocar o meu pedido novamente. Meu telefone. E o endereço da minha foto não tenho mais, que eu tinha pego do Google. Então eu vou salvar. Aí vai estar aqui, teste. Tudo certinho, funcionando o nosso aplicativo.